Derivadas, então, continuando no que a gente estava fazendo, que era derivar alguns polinômios. Qual que é a regra geral para derivar alguma função que esteja na n, onde n é um número real, certo? Como que a gente deriva, então, qualquer grau de um polinômio desse jeito aqui, certo? Vamos primeiro analisar as coisas que a gente já tem. A gente tem que, se a nossa função é uma constante, ou seja, x na zero, né? A gente tem que a derivada vai valer zero. Se a nossa função ela é a função identidade, a gente já tem que a derivada é 1. Se a nossa função tem grau 2, x², né? A gente também já sabe que a derivada é 2x. Se ela tem grau 3, se f de x é x ao cubo, a gente também fez e chegamos que a derivada é 3x². Se a gente olhar, então, a partir daqui, aqui eu poderia colocar um x na zero, aqui eu sei que é 1. Então, repara que esse grau que eu tenho aqui, nesse caso é 1, né? Ele baixou para zero. Aqui que eu tinha grau 2, baixou para 1. Aqui que eu tinha grau 3, baixou para 2. Então, uma das coisas que a gente já sabe é que se a minha função for x na n, então a derivada ela vai ter um grau abaixo do que a gente tem. O problema é que aqui começou a aparecer alguns números, certo? Esse 1 aqui, repara que ele é exatamente o expoente que eu tinha antes. Ele está aqui na frente agora. O 2 que eu tinha como expoente apareceu multiplicando, o 3 que eu tinha de expoente também apareceu multiplicando. Então, aqui, na verdade, a gente tem um n. E essa daqui é a nossa fórmula geral para calcular qualquer derivada que tenha grau n, certo? Que qualquer função que seja do tipo x na n, com n um número real, a gente consegue derivar dessa forma aqui. O expoente que eu tinha, ele vai descer multiplicando e a gente tira 1 do expoente que a gente tinha. Como é que a gente pode, então, escrever alguns exemplos aqui? Aqui, escrevi um pouquinho mais bonitinho. Derive. Se f de x é igual a x na quinta, bom, agora a gente pode usar essa fórmula, porque a gente já entendeu de onde é que ela veio. Então, o que vai acontecer? A nossa derivada, eu preciso colocar isso aqui, tá? Eu não posso simplesmente escrever igual, não pode, não tem nada a ver com f, tá? Lembrando que derivada é uma outra função que a gente denota desse jeito. Então, essa parte do exercício, ela é bem importante também. Como é que a gente faz? Aqui. O expoente que eu tinha vai passar multiplicando e a gente tira 1 dele para deixar como expoente. Então, fica 4. E acabou. É isso daí. A derivada de x na quinta é 5x na 4. Como já ficou fácil, a gente pode fazer agora um monte de exemplo. É simplesmente seguir a regra. Se a nossa função é x elevado na menos 3, como é que a gente faz? Baixa o expoente, então é menos 3x, e tira 1 do expoente. Se eu tenho menos 3 e eu tirar 1, quanto que dá isso? Isso dá menos 4. Então, tá aí a derivada de x elevado a menos 3. A gente pode pegar mais exemplos ainda. Por exemplo, f de x igual a x elevado a 3 sétimos. Não vai ter que inventar nada, não precisa fazer nada diferente. O nosso expoente desce multiplicando x e a gente tem que tirar 1 do expoente. A parte mais difícil aqui é fazer fração, então vai ficar menos 4 sétimos. Então, a nossa derivada fica 3 sétimos de x elevado a menos 3 sétimos, certo? Continuando, a gente tem aqui raiz nona de x. Por um primeiro momento, pode parecer que isso não é uma função do tipo x na n, porém, antes de derivar, repare que eu posso escrever essa função como x elevado na 1 nono. É a mesma coisa, é só escrevendo como expoente fracionário. Então, como é que eu vou derivar essa função? Eu baixo o expoente que eu tenho e tiro 1 do expoente. Vai ficar 9, 1 menos 9, menos 8 nonos. Então,
tá aqui a derivada dessa função. Em particular, a gente tem uma das raízes que é a que a gente mais usa. F de x igual a raiz quadrada de x. Esta aqui é uma que é muito boa para a gente decorar. Essas outras a gente normalmente faz as contas mesmos, que é mais prático do que ficar decorando, mas a raiz quadrada ela aparece bastante. Então, se a gente tiver essa daqui decorada, funciona de uma maneira mais rápida. Vocês vão ver que mais para frente fica mais fácil se a gente tiver esse valor aí decorado. Vou fazer o mesmo processo desse daqui, não muda em nada, é só pro fato da gente gravar desse jeito que a gente vem fazendo, tá? Para lembrar, para colocar na nossa tabela, na nossa cabeça, como é que é. Então, antes de derivar, repara que eu ainda estou com F, não estou com F', eu tenho x na meio. Quando eu for derivar, como é que eu faço? Baixo o expoente vezes x elevado a quanto? Ao que eu tinha menos 1, que vai ficar 1 menos 2 sobre 2, que é menos meio. Menos meio. E essa daqui a gente usa às vezes dessa maneira, mas às vezes a gente escreve de outro jeito. Como é que eu posso escrever ainda a derivada? Eu posso escrever 1 sobre 2 e eu posso inverter essa fração para deixar o expoente positivo. Então, é x na meio. Ou ainda, de um jeito mais bonito, que é o que a gente normalmente usa, a derivada da raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Normalmente, a gente usa essa notação aqui para quando a gente está falando de raiz quadrada de x. É uma função que a gente vai usar bastante, então vamos dar um destaque maior para ela. Assim como eu fiz com as outras, vamos marcar aqui que se f de x é raiz de x, então a derivada é quanto? É 1 sobre 2 raiz de x. Esse aqui, marcando assim, porque realmente a gente vai usar bastante. Agora, saindo um pouco, tentando ampliar ainda mais o nosso conhecimento sobre como calcular derivadas, a gente tem 3 regras iniciais que a gente vai usar, que vai nos ajudar muito a resolver um monte de exercícios a mais que a gente tem, tá? A primeira dela, na verdade, a gente já sabe. Repara que a gente tinha calculado antes que se a gente tem f de x igual a x², a derivada dava 2x, certo? A gente fez isso antes. E a gente também calculou a derivada de ax². E a gente viu que a derivada dava 2ax. Repara que o a ele se manteve e, na verdade, a gente só derivou o x². Isso acontece com qualquer constante, tá? Então, sempre que a gente tem uma constante, a constante pode ficar paradinha e a gente deriva só o resto. Em outras palavras, vai ficar assim. Se eu tenho uma constante multiplicando uma função e eu quero derivar, eu deixo a constante lá paradinha e derivo só a minha função. Exemplos disso, se eu tenho f de x igual a 3x² e eu quiser derivar essa função, como é que eu faço? Deixo o 3 paradinho e deriva só o x², ou seja, vai ficar 3 vezes 2, x, que vai dar 6x, exatamente como a gente tinha feito um outro exemplo antes, certo? Posso piorar um pouco essa situação? Pode, se a gente tiver ali a nossa função raiz de 2 vezes x elevado a 7/2. E eu quero calcular a derivada dessa função, como é que eu faço? Bom, deixa o número, que é constante, paradinho, e pensa somente na derivada do que a gente precisa. A constante dá para ficar parada, então vai ficar raiz de 2 vezes, baixa o número da frente, o expoente que a gente tinha, e tira 1. Então, é 7/2 menos 1, é 2 sobre 2, ficaria 5/2. E tá aí resolvido também uma regra que é bem útil, que é constantes, elas simplesmente ficam paradas. Deixa ela ali, que ela não nos incomoda. Aí, a gente tem mais duas que são muito boas. Elas falam sobre somas e subtrações. Então, se eu tenho uma função que é uma soma e eu quero derivar, isso é muito bom porque eu posso derivar uma e depois eu posso derivar a outra. Então, eu posso separar
as minhas derivadas na soma. Na subtração, vale a mesma coisa. Se eu tenho uma função que está sendo subtraída, eu posso calcular a derivada de uma e subtrair da derivada de outra. Então, aqui a gente tem as 3 primeiras regras muito úteis e que a gente ocupa o tempo inteiro, tá? Todas elas vêm do fato da definição que a gente tem lá, certo? Todas elas a gente consegue mostrar que vale por limites. Soma do limite é o limite da soma, a gente consegue fazer várias coisas desse jeito. Então, vai ficar tudo muito bonitinho desse jeito. Então, a gente tem aqui 3 propriedades muito boas. Exemplos, então, para a gente fazer. Como eu falei lá no começo, o primeiro exemplo, agora eu consigo fazer um polinômio de grau 2 completo. Por quê? Porque se eu quero derivar essa função aqui, eu posso derivar cada pedacinho. Eu posso fazer a derivada desse pedaço menos a derivada desse pedaço mais a derivada desse pedaço. Além disso, como a gente tem constantes, eu posso fazer a derivada só desse pedacinho menos a derivada só do x, mais a derivada do 3. Cada uma dessas derivadas a gente sabe fazer, é 4 vezes, bom, a derivada desse pedaço aqui, 2x, menos 7, derivada de x, é 1, mais a derivada de uma constante, que é 0. Então, ficaria 8x menos 7. Lógico, a gente não precisa fazer todos esses passinhos aqui. Eu estou fazendo para a gente perceber que a gente está usando todas essas regras aqui ao mesmo tempo. Ó, separar para constantes, a parte de subtração, a parte de soma. Mas a gente vai fazer isso de uma maneira bem mais rápida. A gente vai simplesmente olhar para cá e fazer a derivada. Vocês vão ver que não tem muito segredo. É mais cuidado que qualquer outra coisa. Vou pegar de novo um polinômio do segundo grau. 8x² mais 3x menos 7, e vamos derivar mais rápido, então. Como é que vai ficar? O de x² vai virar 2x, o expoente cai multiplicando o número da frente. Então, a derivada da função, ela vai ser igual a 16x mais, derivada do x é 1, então 3 vezes 1, 3. E a da constante é 0, vai sumir e acabou o nosso exercício. Então, repare que a gente não precisa fazer todos os passinhos, conforme a gente se sente seguro em não precisar fazer, a gente vai realmente direto para a resposta. Mais alguns. Lógico que a gente pode começar a misturar mais coisas, porque a gente já tem bastante conhecimento. Não tanto, mas a gente já tem uma certa quantidade de conhecimento sobre derivadas, bem mais do que a gente tinha há alguns minutos atrás. Então, eu posso fazer, como é que calcula a derivada desse pedaço aqui? O 5 cai multiplicando 9, então vai ficar menos 40, x na 4, porque tem que diminuir lá. Menos 5 vezes a derivada desse a gente já sabe de cor, que é 1 sobre 2 raiz de 2, menos 1 sobre x, como é que faz? Baixa o 1, então vai ficar menos 1, x elevado, tira 1 do expoente, fica menos 2. Só vou escrever um pouco mais bonitinho, fazer jogo de sinal aqui, colocar o número em cima, só para organizar a nossa conta, 40x na 4, menos 5 sobre 2 raiz de x, mais x na menos 2. Então, acaba que derivada se torna uma coisa bem tranquila para a gente, não tem muito segredo. A prática em derivada, ela é realmente muito útil, e com o tempo vocês pegam um jeito, é só praticar bastante.